Seja bem-vindo, seja bem-vinda a este canal. Agora nós estamos lendo 1 Crônicas, leitura feita em uma Bíblia King James atualizada. Se você quiser acompanhar este canal, eu convido você a se inscrever. Se não for inscrito, se inscreva. Também ative o sininho para receber as notificações das próximas postagens, ok? Então, sem delongas, vamos para o conteúdo de hoje. 1 Crônicas, capítulo 8. Benjamim e Jerusalém. Benjamim foi o genitor de Belá, seu primeiro filho, o primogênito de Asbel, o segundo, e de Aará, o terceiro, de Noá, o quarto, e de Rafa, o quinto. Belá teve estes filhos: Adar, Gera, pai de Eude, Abissua, Naamã, Aoá, Gerá, Sefufá e Urão. Versículo 6. Estes foram os descendentes de Eude, chefes das famílias dos moradores de Geba, que foram levados cativos para Manaate. Naamã, Aías e Gera. Foi este homem chamado Gera quem os deportou. Ele também gerou Uzá e Aiude. Versículo 8. Depois de haver repudiado, se divorciado de suas esposas Usim e Baara, Sarim teve filhos na terra de Moabe. Versículo 9. Com sua mulher Odes, ele concebeu e foi pai dos seguintes filhos: Jobabe, Zíbia, Messa, Malcã, Jeus, Saquias e Mirma. Esses se tornaram chefes de famílias. Versículo 11. Com Usim ele gerou Abitube e Eupaal. Esses foram os filhos de Eupaal: Eber, Missã, Semede, fundador das cidades de Ono e Lode, com todas as suas aldeias. Berias e Sema se tornaram os chefes das famílias dos habitantes de Aijalon, e foram eles que expulsaram os moradores de Gate. Aiô, Sasaque, Jeremote, Zebadias, Arade, Éder, Micael, Ispa e Joá descenderam de Berias. Versículo 17. Zebadias, Messulão, Isque, Eber, Ismerai, Islias e Jobate foram descendentes de Eupaal. Jaquim, Zicre, Zabde, Elienai, Ziletai, Eliel, Adaías, Beraías e Sinrate descenderam de Simei. Ispã, Eber, Eliel, Abdon, Zicre, Anã, Ananias, Elão, Antotias, Ifideias e Penuel foram descendentes de Sasaque. Sanserai, Searias, Atalias, Jaresias, Elias e Zicre descenderam de Jeroão. Versículo 28. Estes todos foram chefes de famílias, segundo as suas gerações. Eles habitaram em Jerusalém. Jeiel, pai e mestre de Gibeon, habitou na cidade de Gibeon. O nome de sua esposa era Maaca. E o nome do seu filho primogênito, Abdon. Seus outros filhos foram Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aiô, Zequer e Miclote. Versículo 32. Miclote deu origem a Simeia. E também estes habitaram em Jerusalém próximo de seus irmãos. Ner gerou Quis, que foi pai de Saul. E Saul foi o genitor de Jonatas, Malquissua, Abinadab e Esbaal, chamado de Isbosete.
Versículo 34. O filho de Jonatas foi Meribe-Baal, chamado de Mefibosete, que foi pai de Mica. E estes foram os filhos de Mica: Pitom, Meleque, Tareia e Acás. Acás foi pai de Jeoada, e Jeoada gerou Alemete, Asmavete e Zinri. E Zinri deu origem a Moça. Moça foi pai de Bineia, que gerou Rafa, e que foi pai de Eleassa, pai de Azel. Versículo 38. Azel teve 6 filhos: Asricão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Todos esses foram herdeiros de Azel. Versículo 39. Estes foram os filhos de Eseque, seu irmão: Olão, o mais velho e primogênito, Jeús, o segundo, e Elifelete, o terceiro. Versículo 40. Os filhos de Ulão foram guerreiros corajosos e exímios flecheiros. Geraram muitos filhos e netos. Somavam 150 homens. Todos esses foram membros da tribo de Benjamim. Veja só o que diz o comentarista. Benjamim recebe atenção especial, porque Jerusalém pertencia tradicionalmente àquela tribo. E porque o primeiro rei de Israel, Saul, era benjamita. Havia, pois, vários benjamitas em Jerusalém. Versículo 28. Na época do cronista, a ênfase sobre Benjamim une as genealogias com todo o histórico do livro, que principia com a descrição da família de Saul. Alguns dos descendentes de Benjamim nasceram no período do exílio e retornaram a Jerusalém. Versículos 28, versículo 32. Por isso, algumas diferenças nas listagens dos nomes. Gênesis 46, 21. Alguns nomes de descendentes se acham entre as listas exilados repatriados. Veja o que diz o comentarista aqui da King James Fiel. Uma segunda listagem da tribo de Benjamim provê mais detalhes do que a primeira lista, 7, 6, 12. Esse capítulo leva ao trágico fim do reinado de Saul. Capítulo 10. Saul era de Benjamim, mas o trono tinha sido prometido para Judá. Gênesis 49, 10. Mas o trono tinha sido prometido para Judá. Benjamim, o 12º filho de Jacó, teve 5 filhos que estabeleceram suas próprias grandes famílias. Aí, referente ao versículo 5, Gerá, foi o pai de Eude, o juiz canhoto que matou Eglon, rei dos Moabitas. Juízes 3,15. Aí, referente ao versículo 8 ao 9, Saaraim teve pelo menos 3 esposas, Usim e Baara, que presumivelmente eram israelitas, e Rodes, que era moabita. Em referente ao versículo 32, foi somente no reinado de Davi que Jerusalém passou a pertencer inteiramente a Israel. Foi somente no reinado de Davi que Jerusalém passou a pertencer inteiramente a Israel. Na ocasião aqui referida, os benjamitas viviam ao redor de Jerusalém. No entanto, a parte mais alta fortificada da cidade era o lar dos jebuseus. Referindo-se ao versículo 33, o que diz o comentarista. Nesse ponto, o cronista casualmente menciona Saul, mas sem chamar qualquer atenção especial para ele. Esbaal, entre parênteses, Isbosete, foi filho de Saul, o irmão mais jovem de Jonatas.
Em 2 Samuel 2 e 3, encontramos Esbaate procurando continuar a monarquia de Saul contra a reivindicação de Davi. Joabe eliminou virtualmente toda a família. Aí, referindo-se ao versículo 34, está escrito aqui no comentário: Meribe Baate, entre parênteses, Mefibosete, filho aleijado de Jonatas. Mefibosete, filho aleijado de Jonatas. Foi o único que escapou do expurgo. A linhagem de Saul eventualmente ressurgiu. A tribo de Benjamim tornou-se forte, aliada do reino unificado de Davi e Salomão, e então do reino de Judá. Jerusalém, a eventual capital, ficava localizada na fronteira de Judá com Benjamim.